Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem por título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Eu sou o pastor Magno Lessa, então vem comigo embarcar aqui nessa importante lição. Bom, vamos aqui ao nosso texto áureo, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior continua e se renova de dia em dia. A verdade prática nos diz que, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas, ou seja, aqui a verdade prática está destacando a importância da ação do Espírito Santo no processo de renovação do indivíduo salvo, ou seja, aquele que abraçou Jesus como Salvador. Quais são os objetivos? Nós temos 3 tópicos, logo 3 objetivos. O primeiro será refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. O segundo será compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. Paulo escreve isso em Romanos, capítulo de número 8. E, em terceiro lugar, despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Diante desses dados, vamos aqui à palavra-chave, que é a palavra renovação. Vamos aqui então à introdução da nossa lição. Diz assim o pastor Douglas: as adversidades externas são uma incontestável realidade, ou seja, ao longo da caminhada, ao longo do percurso, nós enfrentaremos adversidades. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, Paulo descreve a vida cristã como uma grande corrida, na verdade, uma espécie de maratona. Na época do apóstolo Paulo já existia os jogos atléticos em algumas cidades como Éfeso, por exemplo, como Corinto, por exemplo. E nesses jogos era comum o jogo atlético, ou seja, as corridas. Nesse sentido, Paulo vai usar a ideia da corrida para comparar também a trajetória cristã. Paulo dirá que a vida cristã é como uma espécie de uma grande corrida, de uma grande maratona, que o que vale não é a velocidade com que você corre, mas a constância com que você corre. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui é que, sim, existem dificuldades na corrida, existem obstáculos que enfrentaremos ao longo da corrida. Os obstáculos farão parte da nossa corrida, mas a gente não pode desanimar. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim, que nós devemos deixar todo o embaraço que nos impede de correr e devemos correr olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Então todos nós teremos uma corrida a correr. Uns correrão por 50, 60, 70, 80 anos. A sua corrida é diferente da minha. Haverá certos obstáculos na sua corrida que não terão na minha corrida. Mas eu preciso entender que, ainda que os obstáculos sejam diferentes, as adversidades sejam diferentes, tanto eu quanto você enfrentaremos adversidades ao longo da nossa trajetória. Mas o bom é saber que, apesar de tudo isso, o Espírito do Senhor está conosco. E por intermédio desse Espírito, nós experimentaremos renovação espiritual. Isso Paulo trata em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 16. Então, embora durante a nossa experiência o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades dessa vida, nós teremos o auxílio do Espírito que intercederá com gemidos inexprimíveis. É por isso que eu gosto muito de Romanos capítulo 8, porque
Paulo descreve ali a beleza da ação do Espírito na vida do salvo, auxiliando ele nesse processo. Logo, nessa lição, nós veremos o sofrimento do homem exterior e também o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual, nos fazer parar. A finalidade, portanto, dessa lição é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das forças das trevas, ok? Diante dessa introdução, vamos aqui ao nosso primeiro tópico, que tem por título o sofrimento exterior, a experiência de Paulo. Nós sabemos que Paulo foi um grande missionário e um grande apóstolo, embora o próprio Paulo se veja como o menor dos apóstolos, ele se vê como inferior, como alguém que foi gerado fora de tempo. Paulo tem essa perspectiva um tanto diminuída de si mesmo, e isso não é um problema, isso demanda e demonstra até uma humildade do apóstolo em virtude disso. Mas quando a gente lê as cartas de Paulo, sobretudo se a gente fizer uma leitura do livro de Atos, por exemplo, ou da carta que Paulo escreve aos Filipenses, por exemplo, e talvez a carta que Paulo mais verbalize sobre o seu sofrimento seja a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo de número 9, aonde Paulo vai nos apresentar várias experiências externas de sofrimento. Ele vai dizer que ele foi açoitado várias vezes, ele vai dizer que foi apedrejado, que sofreu naufrágio várias vezes. Então as epístolas de Paulo, elas estão recheadas de relatos de tribulação, mas de não desistência, de resiliência. Ou seja, Paulo sofreu tribulações, mas Paulo via essas tribulações com o objetivo de proporcionar a ele a possibilidade de pregar o evangelho. Então, eu até uma vez escrevi um artigo e gravei um vídeo que se encontra aqui também neste canal, convido a você a assistir, O Sofrimento em Paulo. Escrevi um artigo chamado Paulo e o Coronavírus, o sofrimento, esperança e alegria na teologia de Paulo, onde eu digo que Paulo não via o sofrimento como um problema. Paulo via o sofrimento dentro de uma característica discipuladora. Ele entendia que o sofrimento poderia ser usado para animar o coração daqueles que estavam enfraquecidos diante das perseguições, diante das crises e diante dos problemas. Então, Paulo via uma possibilidade de discipulado. É por isso que Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele escreve dizendo que está preso. Existe uma discussão muito grande aonde o apóstolo Paulo estava preso, e eu no meu livro As Epístolas Paulinas, eu tento discutir um pouco disso, aonde Paulo estava quando ele escreveu a carta aos Filipenses, e eu defendo aqui que Paulo estava preso na cidade de Roma, e ali Paulo, enfrentando uma prisão domiciliar, ele expressa o seu sofrimento para a igreja de Filipos, com o objetivo de animá-los diante do sofrimento e das perseguições que a igreja de Filipos estava enfrentando. Então, o sofrimento em Paulo tem essa característica discipuladora. Não era para que eles olhassem para a realidade com tristeza, com lamúria, com dor e com pesar, mas extrair daquele momento de dor e de angústia a esperança de que, embora aquilo fosse uma realidade, Deus estava com eles. É por isso que sofrimento, alegria e esperança é um tripé importantíssimo na teologia de Paulo, porque o Paulo que sofre passa o sofrimento com alegria porque ele tem esperança. E a esperança em Paulo, ela é manifesta pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, na teologia de Paulo, ele antecipa a realidade futura, ele antecipa o futuro. Ele faz com que o cristão veja antecipadamente a sua realidade futura, o que serve para produzir ânimo e esperança naquele cristão. Paulo também via o seu sofrimento como oportunidade missionária. Na própria carta que ele escreve aos Filipenses,
Paulo diz que por intermédio da sua prisão, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. A guarda pretoriana era a guarda do próprio imperador, era a guarda que estava próximo, que guardava ao imperador. E Paulo diz que essa guarda pretoriana ouviu o evangelho através da sua pregação. Então a tribulação, segundo Paulo, ela deve produzir paciência, essa paciência, esperança, e essa esperança não se confunde. Então, o Paulo que enfrentou prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez, é um Paulo que não perdeu a sua fé. É por isso que, ainda aos Filipenses, Paulo chega ao ponto de dizer que em tudo e em todas as coisas ele foi provado. E ele sabia tanto possuir abundância quanto escassez. Mas a convicção dele é que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. E quem o fortalecia? Era o próprio Cristo. Então, um detalhe muito notório na carta aos Filipenses é que há uma palavra que se repete muito naquela carta. A palavra em grego é a palavra chará, né? Ou hará, que é alegria. Algumas traduções traduzem por regozijar, né? Ou seja, Paulo convoca-os a se alegrar. E a pergunta que fica quando a gente sabe o contexto de Filipenses é: como alguém que está preso, cerceado de sua liberdade, consegue se alegrar? E aí nós temos a informação que essa alegria de Paulo, ela tem um nome, porque a alegria para Paulo, ela é supracircunstancial, isto é, a alegria para Paulo está acima das circunstâncias. A alegria para Paulo é o próprio Cristo. Então ele não dependia das circunstâncias para se alegrar. Ele se alegrava porque ele sabia que Cristo estava com ele e que Cristo o fortalecia, tá? Então ele é consciente de que ao longo da caminhada cristã haverá dificuldades, adversidades, mas o cristão, independente das dificuldades e adversidades, o cristão não enfrenta essas adversidades sozinho, sozinha. Ele tem a presença do Senhor com ele, tá? Bom, o segundo subtópico aqui, o autor destaca o exemplo de Paulo. Então, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede, o apóstolo não nega a sua fé. E a gente nota isso na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo de número 7, aonde inicialmente, versículos anteriores, Paulo diz: eu estou sendo oferecido como oferta de libação, ou seja, eu estou perto de morrer, né? E aí ele disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. É uma metáfora, mais uma vez, da corrida, né? Completar a carreira, terminar a corrida, e eu guardei a fé. E aí logo em seguida ele diz que ele está aguardando a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, lhe daria naquele dia, mas não somente a ele, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. A segunda epístola que ele escreve a Timóteo é uma epístola próxima da sua morte. Alguns estudiosos dizem que é uma epístola de testamento, né, de Paulo, onde ele está descrevendo a proximidade da sua morte. O capítulo 4, para mim, é um capítulo muito emocionante. Eu confesso que todas as vezes que leio o capítulo 4 com reflexão, eu me emociono com esse texto, em que Paulo ele externa dizendo que ele foi abandonado, que ele foi deixado, as pessoas abandonaram ele, ele esperava a ajuda e auxílio de seus amigos, mas viraram as costas para ele. E aí ele diz que só Lucas estava com ele, mas ele ainda chega a verbalizar que na sua primeira defesa ninguém lhe assistiu, ninguém lhe acompanhou, mas ele diz que o Senhor estava ao seu lado. Então, independente do que ele enfrentava, independente do que ele passava, ele conclui que o Senhor estava ao seu lado, tá? Então, a sua vida era uma vida a serviço do Mestre, em favor das escolhas para que a glória de Deus pudesse ser manifestada. Então, Paulo, ele estava muito consciente da sua vocação, e o apóstolo declara
isso com muita clareza em suas cartas. E qual é o legado, então, que a gente percebe aqui no apóstolo Paulo? É um legado de perseverança, é um legado de resiliência, é um legado de confiança no Deus Todo-Poderoso que havia lhe separado para apóstolo. Amém? Bom, então qual é a esperança do crente aqui? Na Escritura, há um contraste de aflições, né, entre as aflições do homem e o poder de Deus. E elas estão assim representadas. Na segunda carta, aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: atribulados, mas não angustiados. Isso daqui, esse capítulo 4, ele é até paradoxal, né? Paulo cita vários paradoxos aqui, ou seja, passa por tribulação, mas não está angustiado. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Perplexo, mas não desanimado. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Perseguido, mas não desamparado. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Abatido, mas não destruído. Isso mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Então o texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e, portanto, ao sofrimento, Deus provê um meio de escape. Nosso Senhor obteve êxito, sobre a morte e do mesmo modo temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, nós como cristãos não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança que Cristo nos dá, que Cristo nos fornece, tá? Que oremos ao Senhor para que Deus continue manifestando a sua graça em nosso coração, para que Deus continue direcionando os nossos passos. Vamos aqui então para o tópico de número 2, a renovação interior, o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Ou seja, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nós não fomos abandonados. A presença do Espírito está conosco e essa presença nos auxilia para que continuemos a cada dia servindo ao Senhor com alegria. As adversidades virão, mas o Espírito é quem nos mantém firme. E esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Eu disse aqui em outra aula que nós só temos condição de nos santificar porque o Espírito de Deus, ele possibilita essa santificação. Tanto é que damos o nome de Espírito Santo, o Espírito que santifica. Nós não temos condição de nos santificar a nós mesmos. Isso é impossível. É o Espírito quem nos ajuda nesse processo, é o Espírito quem nos santifica. Então note que quando aceitamos a Cristo, nós somos declarados santos. Alguns estudiosos chamam isso de santificação posicional. E depois nós passamos por um processo de santificação que é a santificação progressiva, ou seja, nós vamos se santificando progressivamente até atingir a estatura de varão perfeito. Agora, precisa ficar claro que nós não atingimos essa estatura de varão perfeito nesta vida, nós só atingiremos na glorificação, tá? Então esse é o poder do Espírito, ele atua no homem interior e vai capacitar esse homem interior para se afastar do pecado. Assim, diante disso, apesar da fraqueza e do sofrimento exterior, o nosso interior, contudo, ele se renova a cada dia. Isso é a operação do Espírito Santo que qualifica o salvo a não desfalecer, a não parar, a não retroceder, a não desistir. Então, do ponto de vista aqui das disciplinas espirituais práticas,
Esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, da fidelidade a Deus, da reverência, da oração, do jejum e do temor a Deus. E aqui o autor cita Efésios capítulo 5, versículo 18. A gente precisa ser cheio do Espírito. O Espírito precisa guiar a nossa vida, guiar a nossa conduta, guiar a nossa trajetória. Precisamos sim, porque sozinho nós erraremos o caminho. Então esse Espírito é quem Deus enviou para que nos auxilie. Lembra que em João capítulo 14, os discípulos estão passando em um momento difícil, Jesus está para ser morto e, portanto, deixá-los, né? E eles se sentem órfãos por causa disso. E Jesus então diz para eles: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. É necessário que eu vá vos preparar lugar, mas eu virei outra vez. E ele disse: olha, como eu sei que a caminhada é difícil, eu vou enviar o outro Consolador que vai ajudá-los, que vai conduzi-los. Tem um livro chamado um livro sobre o Espírito Santo no Evangelho de João, de um teólogo que particularmente eu gosto bastante, que é o Andreas Kostenberg. E o Andreas Kostenberg, ele traduz Espírito Santo, né? Geralmente a gente traduz Paráclito como Parácletos, como Consolador, Auxiliador, Ajudador, Espírito Santo. É interessante que o Kostenberg chama de presença auxiliadora. Eu gosto muito dessa afirmação. E, de fato, o Espírito é isso. O Espírito é a presença auxiliadora, é aquela presença que nos ajuda, é aquela presença que nos ampara, tá? Então, portanto, não podemos permitir que as aflições nos causem desânimo, mas devemos renovar o nosso compromisso de servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito, esse sim, possa nos fortalecer dia a dia, isto é, diariamente, tá? Bom, o segundo subtópico, o eterno peso de glória. Quando eu leio esse subtópico aqui, isso me remete a um livro muito legal do C.S. Lewis, uma obra que foi publicada depois da sua morte, chamada de O Peso de Glória, que vale muito a pena ler, tá? Então o apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, tá? Então aqui, Paulo, mais uma vez, ele está fazendo um contraste entre o presente e o futuro. E ele está ensinando para a igreja de Corinto e para todas as igrejas, para nós, ele está ensinando que, se comparada ao peso da glória, que é eterna, a tribulação ela é leve, ela é passageira, ela é transitória. Eu acho muito bonito isso daqui da parte de Paulo, né? A tribulação ela passa, ela é transitória, ela é efêmera, por mais dolorosa que ela possa ser, tudo passa. Mas a palavra de Deus não passa, e no futuro há reservado para o cristão um eterno peso de glória. Então, nesse sentido, a adversidade ela serve como uma espécie de instrumento que encoraja o homem interior, impulsionando esse homem interior a progredir, a avançar, e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante das tribulações, diante das dificuldades, diante dos problemas da vida. Nós devemos sim fugir da murmuração, segundo o critério do próprio Deus. Tá? Devemos fugir da murmuração, entendendo que as lutas são inevitáveis. Entenda que murmuração é diferente de lamentação. Tá? A lamentação é bíblica, a Bíblia nos ensina a lamentar, e por vezes eu acho que a gente até perdeu essa perspectiva de lamentar, né? Mas por vezes a gente precisa lamentar, né? A gente precisa.
Só que lamentar não é murmurar. Murmurar é apenas um questionamento por questionar, sem nenhum tipo de expressão de fé e de crença. Apenas bravejar. Agora, a lamentação não. Se a gente lê o livro de Salmos, nós notaremos várias lamentações, vários salmistas lamentando, questionando a Deus por quê. Mas no final dessas lamentações, uma característica dos salmos de lamento é a confiança em Deus. Eles lamentavam, sim. Eles sentiram dor, sim. Eles choraram, sim. Mas no final, eles confiavam em Deus. Deus tinha o controle de todas as coisas. Então que a gente possa lamentar, porque não há problema lamentar, não há problema em perguntar a Deus por quê. Para alguns Deus responderá, para outros não. Há situações que Deus responde, outras não, mas a perspectiva é que Deus está conosco, tá? Então as escrituras, elas ratificam que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória que há de vir sobre nós, com a glória do porvir. Então a visão da eternidade é o terceiro subtópico aqui. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão ele é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque os que se veem são temporais e as que não se veem, elas são eternas. A gente não pode ficar preso àquilo que é transitório. No livro de Eclesiastes, que é um livro muito reflexivo, e se você não leu esse livro, eu te convido a ler. Se você tiver dificuldade de entender, te convido a ler uma tradução um pouco mais atual, né? Uma tradução mais nova, talvez a NTLH, em que você percebe o pregador, como aparece ali em Eclesiastes, né, o grande pregador, o Carral, manifestando isso. Olha, principalmente no capítulo 2, eu experimentei riquezas, eu experimentei a prostituição, mas absolutamente nada disso pôde me trazer uma alegria verdadeira, uma alegria plena. Então ele está destacando essa transitoriedade da vida. É por isso que existe um apelo por parte dele ao dizer, olha, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, porque os maus dias, eles chegam para todo mundo. Então, Deus não é transitório, Deus não é passageiro, Deus não é efêmero. Então, contrastando aqui as coisas visíveis com as coisas invisíveis, as temporais com as coisas eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica, uma importante motivação para os crentes não desfalecer nas tribulações. Eu sei que a palavra fé, né, uma palavra monossilábica, uma palavra pequenina, mas que expressa muita coisa. E talvez a melhor definição de fé seja Hebreus 11:1, né? Essa certeza das coisas que a gente não vê, essa convicção, né, por aquilo que a gente espera. Então, fé é isso, fé é a gente não ver, mas crer, acreditar. Agora, precisa ficar muito claro aqui, para a gente não cometer um erro, que a fé que a Bíblia nos ensina não é uma fé de um salto no escuro. A fé bíblica não é saltar no escuro, não é pular no escuro. A fé bíblica é saltar em direção a Deus, é ir em direção a Deus. Não é meramente uma característica cognitiva, por mais que às vezes algumas expressões ao longo da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, de fé, né, indica a ideia de pistes, né, fé, indica a ideia ou o verbo pisteó, né, crer, indica a ideia de um aspecto cognitivo, mas não tem só a característica de um aspecto cognitivo, tem também a característica de um aspecto relacional, né? Então isso é interessante, né? Em Paulo também existe essa característica, tá? Relacional com o próprio Deus. Então, contrastando as coisas visíveis com invisíveis, que a gente possa manifestar aqui a nossa fé bíblica. Nesse sentido, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade, olhando para frente, crendo na eternidade. Não por acaso, Paulo diz em Colossenses 3:2,
Pensai nas coisas que são de cima e não naquelas que são simplesmente baixo, simplesmente da terra. Agora, o tópico 3 propõe os desafios de hoje. Quais são os nossos desafios hoje, na cultura em que nós estamos inseridos, na sociedade em que nós estamos inseridos? Quais são os nossos desafios? Então, o primeiro desafio aqui é que a gente está inserido dentro de uma cultura secularista, aonde a gente estudou lá na primeira lição o espírito da Babilônia, né? Aquela crítica que João faz no livro de Apocalipse ao espírito da Babilônia, ao pensamento dominante do seu tempo, que estava pervertendo, dissuadindo os cristãos daquela época. E nós vivemos numa sociedade secularista, onde o pensamento social dominante também deseja nos persuadir, também deseja nos conduzir às suas práticas. Então, por meio da cultura secularista, essa cultura procura esmagar a vida espiritual do crente. Nós vivemos uma cultura ateia, uma cultura de descrença, de ausência de verdades absolutas. É interessante que o Timothy Keller, o popularmente conhecido Tim Keller, ele tem vários livros publicados em língua portuguesa e ele publicou uma série exatamente com essa perspectiva, a fé na era secular, né, ou a pregação, a fé na época do ceticismo, aonde o Tim Keller destaca exatamente isso. Nós vivemos uma sociedade onde o ceticismo é frequente, onde o ceticismo é latente. As pessoas estão céticas em relação ao mundo, em relação à política, em relação até ao próprio Deus, né? Há países em que a maioria da população se declara ateia, tá? Declara-se não crer em Deus. Então, nós vivemos um sistema materialista, onde tudo se resume apenas ao material, conforme a gente já estudou em outras aulas. Então, existe aí uma tentativa de negar a realidade espiritual, negar a existência de Deus, a verdade bíblica, todos os valores que são proeminentes e que são muito caros para o cristão. Existe essa tentativa de negar. Então, diante de todos esses ataques que nós vivemos ao longo dessa sociedade e que outros cristãos viveram em outros momentos da história, que nós possamos continuar buscando a Deus, que nós possamos continuar próximos de Deus, buscando a ajuda, o auxílio, olhando para o alto e buscando em Deus um renovo para que as nossas forças sejam renovadas. Isaías profetizando diz que aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Então, a gente só consegue resistir se a gente estiver perto de Deus, próximo a Deus, junto a Deus. E o desejo de Deus é sim se relacionar conosco. Deus quer se relacionar com você, Deus quer se relacionar comigo, que a gente possa priorizar, portanto, esse relacionamento com Deus. Segundo subtópico, relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. A fé, ela está fundamentada em Cristo. A Reforma Protestante, por exemplo, tinha lá os pilares, né? Só a graça, só Cristo, só a fé, só a Escritura, e depois foi inserido o só a Deus glória. Resume a fé cristã, só a fé que nos salva por intermédio do sacrifício de Cristo, mediante a operação da graça de Deus que a gente reconhece por meio das Escrituras, e assim a gente então glorifica a Deus. Então tentam relativizar a doutrina bíblica, enfraquecer o homem interior, dizer que o texto não é aplicável para hoje, que o texto é apenas para aquele tempo, e descartar, desconfigurar o texto bíblico, tá? Bom, então faz-se uma releitura seletiva da Bíblia Sagrada, se apega a algumas coisas, escanteiam outras coisas, e a gente tem visto isso ganhando espaço até mesmo dentro da igreja, onde o pecado é relativizado, o erro é relativizado, né? É repensado. Então nós estamos, na verdade, numa grande batalha, e é numa batalha pela fé.
uma fé que uma vez nos foi dada. Quem diz isso é a Epístola de Judas, no seu capítulo 1, só tem um capítulo, versículo de número 3, tá? Então, compete a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração. O salmista diz isso: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus precisa estar guardada no meu coração. Porque quando a palavra está guardada, ela vai detectar quando uma ameaça se aproxima. Uma vez eu ouvi um colega pregador fazer uma ilustração muito interessante. Ele estava pregando até na minha igreja, e ele disse assim: olha, o meu computador fala. No meio da pregação ele disse isso: o meu computador fala. E aí ele perguntou: o computador de vocês fala também? E aí a pessoa, sem entender, né, como assim o computador fala? Ele estava citando, eu não sei quem já teve aquele antivírus chamado Avast, né? Quando você colocava um pendrive, espetava um pendrive no computador e tivesse um vírus, o Avast dizia assim: uma ameaça foi detectada. Ou quando você entrava na internet, às vezes clicava num link que era um link de vírus, dizia: uma ameaça foi detectada. Ou seja, ele fez a aplicação, e a aplicação foi interessante. Quando a Bíblia está guardada no nosso coração, ela também vai gritar, ela também vai falar. E ela vai falar o quê? Uma ameaça foi detectada. Ou seja, não abraça isso, não pense dessa maneira, não viva assim, porque isso é uma ameaça. E a Bíblia guardada no teu coração vai impedir com que você peque, vai fazer com que você evite de pecar a Deus. O terceiro subtópico aqui é a batalha espiritual. Então, todo o salvo em Cristo, ele trava, sim, uma batalha no mundo espiritual. A Escritura Sagrada, ela diz que o Deus desse século, o mundo, ele jaz do maligno. Não está falando de mundo físico, tá? Não está falando de criação de Deus. A criação de Deus é boa, senão a gente cai aqui naquilo que já foi condenado no segundo século, o gnosticismo. Inclusive, o autor, na lição passada, ele critica o gnosticismo, tá bom? Então, cuidado aqui para a gente não interpretar isso daqui de maneira equivocada, tá? O mundo, ele jaz do maligno, mas é um mundo enquanto sistema mundano. O sistema mundano, ele jaz do maligno, mas não o mundo físico, a criação, a natureza, ela é boa, ela é bela, ela aponta para Deus, ela proclama a glória de Deus, tá? Mas o mundo, sistema mundano, o pensamento que impera no mundo, tá bom? Então, por isso, nossa declaração de fé, isto é, da Assembleia de Deus, ela realça que foi com engano que Satanás começou as suas atividades contra o homem. Tá? Isso está em Gênesis. E é com essa arma que o diabo, ainda com seus agentes, tentam seduzir as pessoas nesse mundo. Outro sim, ou seja, igualmente, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Por isso, a Bíblia Sagrada, ela nos alerta que a nossa luta, Efésios 6,12, não é contra o sangue e contra os homens, não. A nossa luta é contra os demônios, tá? Então, as nossas lutas são contra os demônios, né? Lutamos contra os demônios. De certo, o crente renovado, o crente que é guiado pelo Espírito, ele possui a armadura de Deus. Paulo usa essa metáfora, né, olhando para uma armadura do soldado romano e dizendo que nós precisamos estar revestidos com a mesma armadura, com a espada do Espírito, com o capacete da salvação, com os pés da proclamação do Evangelho. Ou seja, a gente deve se posicionar contra as ciladas do diabo. Precisamos estar orando em todo o tempo com oração e súplica. Paulo diz isso em Efésios capítulo 6, versículo de número 18. Que abracemos a responsabilidade que compete a nós, enquanto igreja, de ser uma voz profética para o mundo em que nós estamos inseridos. Amém? Diante disso tudo, vamos aqui agora à nossa conclusão. Então, durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações da vida. Já dissemos isso, nós estamos sujeitos às tribulações. O bom se não existisse tribulações,
Mas para a teologia cristã, para o pensamento cristão, as tribulações, elas advêm do pecado. O homem pecou e, portanto, a maldade entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Então, apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito Santo. O Espírito precisa ser o condutor do seu veículo. Você tem que deixar o Espírito guiar os seus passos, ok? Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória que será em nós revelado, que está reservado para mim e para você. Por isso, no tempo presente, de ataques e de desconstrução da fé cristã, necessitamos da renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e também do mal. E que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos fortaleça nessa empreitada. Amém? Estamos aqui então agora chegando ao final de mais uma importante lição. E você pode contribuir para este canal. Te peço, gentilmente, que curta o vídeo, que proporcione assim o YouTube entender que o vídeo é relevante e direcione esse vídeo às mais pessoas. Não vai te custar nada, só você curtir o vídeo. E se puder e quiser receber conteúdos como esse semanalmente, lições da Escola Bíblica Dominical, da revista CPAD, se inscreva em nosso canal. Eu tenho certeza que você assim vai estar nos abençoando e rogo a Deus também que te abençoe. Tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.